E, pessoal, então, dando início à nossa aula de hoje, vamos continuar, né, o assunto que nós estávamos falando na semana passada, que era sobre planilhas eletrônicas. E a gente vai começar hoje, né, fazendo uma planilha bem simples, de cálculo de média de notas, tá? Então, nós temos aqui notas de determinados alunos, vamos calcular a média e vamos trabalhar aí com estruturas de decisão aqui no Excel. No Excel não, no Google Planilha. Tá? Então, vou iniciar aqui a primeira coluna aqui com nome, né? Nota 1, nota 2. Ana, o João, a Marina, o Matheus. Vamos colocar algumas notas aqui. Então, a Ana tirou 6, depois a Ana tirou 8. João tirou 2,5, depois ele obteve a nota 5. Marina tirou 3,5, depois ela tirou 9. Matheus tirou 5 e depois ele tirou 5,5. Média. Então, primeira coisa aqui que a gente poderia já, né, organizar de cara seria o número de casas após a vírgula, né? Então, o mais comum, o mais usual em termos de notas de aluno seria apenas uma casa após a vírgula, né? Já viu que aqui, né? Aqui você diminui o número de casas decimais, aqui você aumenta, né? E aí a gente quer, no caso, configurar aqui, né? Só a gente clicar, ó, e arrastar, né? Ó, cliquei aqui no primeiro, arrastei para a direita e arrastei para baixo. Pronto, você vê que eles ficam todos selecionados, né? Todo esse grupo de células aqui. E aí vamos aumentar o número de casas decimais. Vamos dar um clique. Pessoal, porque a maioria tinha nenhuma, né? Já foi para uma casa após a vírgula. Se 2, 3, ninguém usa, né? Vamos aqui diminuir. Então, fica apenas uma casa após a vírgula. Fica mais ou menos esse formato, né? Fica mais organizado. Vamos agora calcular a média. Né? Então, a gente pode optar por fazer fazendo o braço, né? Ok? Então, a gente começa a botar a fórmula assim, é igual a, né? Igual a nota 1, né? Entre parênteses, nota 1 mais nota 2, dividido por 2, né? Que daria igual a B2 mais C2, entre parênteses, barra 2, dividido por 2. Ou então a gente pode usar a fórmula que seria esse aqui, ó. Média, né? Abre o parêntese, você coloca a primeira, 2 pontos e a última, né? Que está o intervalo. Opa. C2. Tá? Vamos ver aqui, eu dar um Enter. Olha só. Ok? E ele vai trocar isso aqui, olha, o average. Ele troca automaticamente, tá? Não tem problema não, mas aqui é igual a média. Abri o parênteses, coloquei B2, 2 pontos C2. Tá? Nesse caso, porque você colocou um intervalo de valores. E aqui poderia ser, entre essa primeira e segunda, esses dois aqui, poderia ter aqui no intervalo 1000 notas. Bastava que eu passe a primeira e a última, né? Ó, B2 e a última é C2. Eu poderia estar B2 e Z2, né? Tudo que tivesse entre B2 e Z2, né? Tudo que tivesse nessa linha, ele iria calcular a média. Por quê? Porque eu coloquei intervalo, ó, B2, 2 pontos C2. Tá? E aqui nós calculamos a média. Ok. Cálculo já fizemos na aula anterior, muito tranquilo, né? Olha só, para não precisar fazer para os demais, clico na célula,
jogo o mouse aqui para o cantinho, cliquei, arrastei que está embaixo, soltei. Vai lá, e aqui nós temos, né, então, as médias. Ok? Então, 6 mais 8, média 7, 2,5 mais 5, 3,8, né? E assim por diante. Então, temos aqui os valores de médias. E aqui a gente precisa de outra coisa aqui, ó. Conceito. Olha só. Vamos dizer que a gente precise que o nosso sistema tenha um nível de que ele possa afirmar qual é o conceito, né? Que ele possa definir qual é o conceito de aluno de acordo com o valor da média. E aí, tranquilo, né? Vou dizer que o meu critério de média, então, essa escola onde esses alunos estudam, a média é a partir de 6, né? Igual, maior ou igual a 6. Ou seja, a partir de 6. Para ser aprovado. A nota abaixo disso, o aluno está reprovado. Ok. Vamos lá então, pessoal. Então, aqui eu já sei de cara que a Ana está aprovada, com média 7. O João está reprovado, está com média 3,8. A Marina está aprovada, 6,3. E o Matheus está reprovado com a média 5,3. Batendo no olho, né, eu consigo ter essa conclusão. Porém, digamos que a nossa escola ela tenha 3.000 alunos, né? Que seria como se fosse o IFTO, o campus de Palmas do IFTO, aproximadamente 3.000 alunos. Eu citei um por um, dizer quem está aprovado, quem está reprovado, né? Fazer essa análise aqui. Sem contar a possibilidade de você cometer um erro, né? Na sequência dessa análise. Por isso, então, a gente tem uma fórmula, tá? Que aí você pode construir, tá? Para ele informar o conceito. E ele pode analisar o valor, ele vai dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. E a gente faz isso, pessoal, utilizando utilizando a fórmula do si. E do si, a gente vai, eu vou trazer aqui um fluxograma só para vocês entenderem o funcionamento do si. Tá? Então, o si ele funciona como se fosse ele aqui é uma decisão. E aí, olha só, a decisão eu vou colocar como um losango, tá? É o símbolo da decisão. Então, olha, a média está na coluna D, né? Coluna D, linha 2. D2, tá a média. E a pergunta que eu quero fazer é, D2, ele é maior ou igual, olha só, porque a gente não tem, né? Aquele símbolo, a gente botava uma maior ou igual, o igualzinho aqui, né? Junto com o maior, aquele símbolo. No computador não tem esse. Aí você coloca o maior e o igual na frente, ó. Assim, junto e sem espaço. Tá? Então, vou colocar aqui, você coloca um pouquinho maior para vocês. Aí, ó. D2 é maior ou igual a 6. É dessa forma. Por isso você tem que colocar maior ou igual. Né? Não pode ser apenas maior, tem que ser igual também. Tem que ser maior ou igual. Porque se botar 6,1, estava aprovado se você colocar só o maior. Mas se você colocar só maior, o 6, ele daria como reprovado. Então, você tem que colocar maior ou igual. Porque se for 6, já é aprovado e tudo que tiver dali em diante. Ou seja, é igual ou maior. Né? Que aqui você coloca dessa forma. Né? A ordem é essa, né? D2, maior ou igual a 6. Essa é a minha pergunta que eu vou fazer lá para a planilha. E ela pode ter, ó, ela pode ter os seguintes, né, desdobramentos. Okay? Ó, ela pode ser, aqui eu vou, ó, se ela for, eu vou botar aqui, né, no lado sim, o aluno está aprovado.
Olha só. E se não for, olha só. Pronto. Pessoal, é esse aqui que é a análise que a gente vai ter, que a planilha vai fazer lá para a gente, ok? Então, ela vai analisar o valor. D2 maior ou igual a 6. É a pergunta que eu vou fazer, né? Que é o valor, olha só, que está lá, né, na coluna D, linha 2, que é a média do aluno. Vou perguntar se essa média aqui, se ela é maior ou igual a 6, que é a nota de aprovação. Se ela for, ou seja, se for verdadeira, então se essa média for maior ou igual a 6, eu vou colocar lá, né? Eu vou escrever aprovado, né, na coluna, vai resolver ser aprovado. E se não for, eu vou escrever reprovado. Tá? Vamos lá, então? E aí, como é que a gente faz, então, essa decisão? Existe uma fórmula, tá, pessoal? Aí eu vou... Existe uma fórmula, olha só, que ela é exatamente assim, ó. Igual a, se, abre o parênteses, olha só, depois do se, entre parênteses não tem esse espaço, e primeiro você coloca a expressão, a pergunta que você quer fazer. No caso é D2, né? D2 maior ou igual a 6. Isso aqui é a primeira parte, né? Antes daqui, olha só. Antes de construir a fórmula, eu vou explicar como é que funciona o se, né? Igual a se, abre, abre o parêntese. Você coloca a primeira parte, é a pergunta que você vai fazer. E depois você coloca o quê? Ponto e vírgula. A segunda parte, só um momentinho. A segunda parte, é o que vai acontecer depois do ponto e vírgula, tá? Se essa minha pergunta for verdade. Então, eu vou fazer o que vai acontecer se ela for verdade. Ponto e vírgula, eu vou fazer, o que eu vou fazer se não for verdade, se for falsa a minha pergunta. Tá? E fecho parênteses. É simples assim, ok? Então, é igual a se, abre o parêntese, primeiro a minha pergunta, a expressão que eu quero colocar, né, aquele teste, ponto e vírgula. Na frente eu coloco um valor, um cálculo, o que eu quero que escreva, o que vai acontecer se for verdade. Ponto e vírgula, aí eu coloco o que ele vai fazer se ele não for verdade. Então, no nosso caso, olha só, voltando aqui para a nossa fórmula, então. Então, é igual a se, abro parênteses, coloquei a pergunta. Minha pergunta é D2, né? D2 é maior ou igual a 6. Ponto e vírgula. Já fiz essa primeira parte aqui. E aqui eu vou dizer, né, o que ele vai escrever, se for, no caso, eu quero que ele escreva um conceito, né? Então, o conceito você coloca o quê? Entre aspas dupla, tá? É essa aspazinha que tem abaixo do ESC lá do computador, tá? Não é, não é aspa, aspa desse jeito não, tá? É aspa dupla junto. É quando eu quero escrever um texto. Aí eu vou colocar o quê? Aprovado. E fecho a aspa lá. A aspa dupla. Pronto. Que é o que eu vou fazer se for verdade. Ponto e vírgula, ok? Para separar. E aqui eu coloco o que eu quero que aconteça se ele for falso. Okay? Eu vou colocar lá. Reprovado. Fecho a aspa dupla, do mesmo jeito que eu fiz lá no primeiro caso. E agora eu fecho o parêntese. Prontinho. Pessoal, está aqui a nossa fórmula, tá? Está aqui a nossa fórmula do se. É igual a se, a parênteses, D2 maior ou igual a 6, que é a pergunta que eu quero fazer. Se for, vai escrever aprovado. Quando eu quero que escreva alguma coisa, coloque entre aspas dupla. Ponto e vírgula, e se não for, ele vai escrever reprovado. Pronto, aqui como já está prontinho, ó, só copio, jogo aqui, ó. Ok? Ó, joguei minha fórmula aqui, dê Enter.
Ok. Olha lá, ó. Ele já colocou ele já calculou a primeira linha, como aprovado. Preciso fazer a mesma forma com os demais? Não. Você já sabe que é só clicar aqui no cantinho, ó, arrastar até o último e saltar. Porque ele já vai fazer automaticamente. Ele vai sair, né, alterando as linhas. E vamos ver se ele fez certinho mesmo? Olha só. O primeiro é 7, ó, aprovado. Ó, o 3.8, ó, não é a partir de 6, né? Então está reprovado. Esse aqui, ó, 6.3, aprovado. 5.3 abaixo de 6, reprovado. Então, esse aqui é o primeiro exemplo, tá? Que a gente vê, olha só, a gente não precisou colocar quem estava aprovado ou reprovado. A gente colocou uma fórmula. Com essa estrutura do si, como mostrei para vocês, que essa estrutura, depois que ela calcula, ela que vai, de forma automática, atribuir os valores aprovado ou reprovado naquela célula onde estava a fórmula. Ou seja, no nosso caso aqui, eu acabei fazendo aqui de forma que ele vai, né, dizer quem está aprovado ou reprovado. Então, para esses 4 valores, podia ter ou para os 3 mil alunos do Campus Palmas do IFTO. Quer dizer, eu faria essa análise sem, né, trabalho algum. Né? É só clicar e arrastar até embaixo. Que a planilha já iria fazer essa análise para a gente. Então, esse é o primeiro exemplo. Então, vamos para o nosso exemplo 2, Júlio. Vamos fazer um outro exemplo onde a gente não coloca o valor, mas a gente coloca uma fórmula. Então, se o valor for esse, a gente vai fazer o cálculo tal. Se o valor não for esse, a gente vai fazer um cálculo diferente. Opa! Então, olha só, vou aqui novamente apresentar a tela, retornar aqui. Ok, nessa nossa primeira planilha, nós fizemos, né, um cálculo com condição, né, usando o se, para ele, mas ele vai informar o quê? A resposta dele vai sendo escrevendo algo, né, como aprovado ou reprovado. A gente pode ter, pessoal, na nossa planilha, várias páginas, tá? Dentro do nosso mesmo arquivo. Aqui que seria aqui a nossa aula, que é a nossa aula 7. Pronto, aula 7. E aí, como é que eu crio uma nova página? Ó, clico aqui no mais, olha só. Aí clicou a página 2. Se eu voltar para a página 1, ó, tá aqui a nossa primeira planilha está aqui. E aqui eu estou na página 2. Mas eu continuo, olha, no mesmo arquivo, aula 7. Então você pode ter várias e várias páginas de planilhas eletrônicas dentro de um mesmo arquivo. Então vamos para a página 2. E aí eu tenho um problema onde? Nesse segundo problema, ao invés de eu escrever algo, eu vou fazer com que a planilha faça um cálculo diferente. E aí me veio uma ideia muito interessante, ok? Onde a gente vai vender produtos para uma empresa. Né? Aliás, nós somos uma empresa que vai vender produtos para os nossos clientes e nós temos 2 perfis de clientes. O perfil varejo e o perfil atacado. No nosso cliente que compra no varejo, nós vamos, né, nós vendemos um determinado produto e para os nossos clientes que compram, né, no varejo, nós vamos dar 5% de desconto. Para os nossos clientes que compram no atacado, nós vamos dar 10% de desconto.
Ok. Então, imagine, e qual seria a regra? Lembra? O que define, na maioria dos casos, o que define o que seria uma compra no atacado ou no varejo, seria, eu vou colocar aqui na minha empresa, a regra é a seguinte, a partir de 10 unidades de um produto, atacado. Abaixo de 10 unidades, é varejo. Então, quem compra até, né, 9 unidades de um produto, né, qualquer número abaixo de 10, vai ter 5% de desconto à vista. Quem comprar a partir de 10 unidades, ou seja, vai ser um consumidor atacado e vai ter 10% de desconto. E aí, vou colocar aqui, né? Item, descrição, valor unitário, valor do produto, quantidade, né? Então, e desconto. Eu posso, inclusive, ok, até colocar, afirmar aqui, né? Colocar uma descrição, até dizer se aquele produto está sendo como atacado, como varejo. Eu posso até colocar na frente depois, mas isso é mais simples ainda. Então, ó, olha só como é que vai ser nossa planilha, pessoal, para que vocês entendam. Aqui eu vou colocar o produto, qual o valor dele, a quantidade que foi vendida. E aqui eu vou dizer qual o subtotal, que é o valor bruto, né? Que é a multiplicação, né? Do valor unitário vezes a quantidade. Então, digamos que uma resma de papel é R$ 10, se é quantidade de 10, vai ser R$ 100. E aqui é onde eu vou aplicar o desconto. Só que o desconto ele é diferenciado de acordo com com a quantidade. Se for abaixo de 10, eu vou dar um desconto de 5%, acima de 10, a partir de 10, vou dar desconto de 10%, que seria o desconto de atacado. Eu vou dar um desconto mais, eu vou dar desconto de 20%, né? Que é atacado, né? Que vai, teoricamente, o cara vai poder revender esse produto mais na frente, então ele tem uma margem de lucro. Então, o nosso consumidor, final 5%, e o atacadista, quem comprar atacado, vai ter um desconto de 20%. E aqui seria o valor líquido, né? Então, o valor já com o desconto, né? Tirado os descontos. Então, vou colocar aqui, vou colocar que seria material de papelaria. Uma resma de papel A4, um marca-texto, régua, caderno, borracha, corretivo, lapiseira, grampeador. Beleza, vou colocar uns itens aí. Vamos dizer que a resma de papel A4 custa aí R$ 14 cada uma. O marca-texto custa aí R$ 3,50. Uma régua, R$ 1,50. O caderno, né, vamos dizer que esse caderno custa aí R$ 12,50. Uma borracha custa R$ 1. O corretivo custa R$ 3,50, R$ 3,80. Lapiseira custa aí R$ 8,50. O grampeador, uns R$ 15. Vou selecionar eles aqui. Vou colocar no formato certinho, né? Duas casas, né? Após a vírgula. Né? O formato aí. Ok. Quantidade. Vamos aqui as compras. Então, a pessoa que comprou em Resma 4, ela comprou 20 unidades.
né? Marca-texto comprou 8. Régua, comprou 5 réguas. Né? Caderno, comprou 12 cadernos. Comprou 15 borrachas. Corretivo, comprou 5. Lapiseira, comprou 10. Grampeador, comprou apenas 2. Okay. Vamos aqui ao subtotal. Então, o subtotal seria o quê? A multiplicação do valor de cada produto pela quantidade, né, de itens que foi comprado. Então, é igual a... E aí, ó, lembra que a gente não precisa mais digitar, você já conhece, né? Não precisa mais digitar, né? Endereço de célula. É igual, aí você vem aqui, ó, valor unitário. Você só clica aqui na célula. Cliquei, olha só, o nomezinho dela já veio para cá, C2. Aí C2 vezes, é a multiplicação, vezes a quantidade, que é 20. D2. Pronto. Dou Enter. Ok. Então, esse aqui é o valor. Tá? Fiz o primeiro, cliquei, arrastei até embaixo. Aí vou colocar lá no formato novamente, né? Então, 2 casas após a vírgula. Pronto. Temos agora que calcular o desconto. E aí, vamos lembrar então da regra. A partir de 10 produtos, eu vou dar 20% de desconto. Abaixo de 10 produtos, eu aplico apenas 5% de desconto. E aí, olha só, vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá à fórmula do se. E aí vamos... Então, você tem o quê? E aí, onde é que eu vou olhar aqui? Olha só, eu vou pegar a quantidade de uma coisa e vou calcular o valor em cima de outra. Então, ó, eu vou perguntar o seguinte, se a quantidade é maior ou igual a 10. E se a quantidade for maior ou igual a 10, eu vou calcular 20% desse valor. E se não for, ou seja, se não for a partir de 10, significa que é abaixo de 10. Eu vou calcular 5% desse valor. Então, então seria duas fórmulas diferentes, só que eu vou colocar para o Si decidir qual delas que ele vai fazer. Né? Ele vai calcular 20% desse valor ou vai calcular 5%? Depende do quê? Da quantidade. E aí eu coloco que eu faço isso usando o se. Bom, é igual a se, abro parêntese, e aqui eu coloco a minha pergunta. A quantidade, né? Que a quantidade está em D2. Se D2 for maior ou igual a 10, ponto e vírgula. Pronto, eu já construí a minha expressão. Tá? Eu já perguntei se a quantidade de produtos está a partir de 10 unidades. Né? Se é a partir de 10. Se não for, é porque é menor que 10. Só tem essa hipótese. Ou é maior ou igual a 10 ou não é. Ou seja, é menor que 10. E aqui, olha só, ao invés de eu passar, dizer assim, é 20%, 5%, não. Eu já vou fazer o cálculo eu vou fazer o cálculo dos 20% ou dos 5%. Então, se D2 for maior ou igual a 10, então, na verdade, então é preço de atacado, eu vou aplicar 20% de desconto. Então, onde é que está o valor? O valor está em E2. Ó, E2, onde está o subtotal, né? E2 vezes, olha só, 2 vezes 0,20, que é 20%. Ponto e vírgula agora. E se não for? Se não for, significa que, vejam só, se não for, significa que o valor é menor que 10 unidades. Então, é preço de varejo e eu vou aplicar apenas 5% de desconto. Então, vai ser E2, né, que é o mesmo valor, a mesma fórmula aqui, E2 vezes,
Só que agora é 0,05. Eu vou dar apenas 5% de desconto. E fecho o parênteses. Tá? Não esquece de fechar o parênteses. Copiei a fórmula. Estou colocando aqui, pessoal, só para que vocês vejam, tá? De forma mais clara o que eu estou fazendo. Mas eu vou construir aqui de novo, passo a passo. É igual a se, abro parêntese, ok? Pergunta, ó, T2 é maior ou igual a 10? Ponto e vírgula. Se for, eu vou, olha só, eu clico aqui, ó. Vai ser E2 vezes 0,20. Ponto e vírgula. E se não for, vai ser novamente, eu clico aqui, ó, E2 vezes 0,05. Assim como nós aprendemos na última aula, né? Para multiplicar os decimais para fazer os cálculos de percentual. Terminei, ó, dou Enter. Pronto. E aqui, vamos ver aqui. Ver o que ele fez aqui, pessoal. Vamos ver que desconto foi que ele aplicou aqui, para ver se ele bateu certinho. 20 unidades, então, é maior, é a partir de 10 e é preço de atacado. Então, ele teria que aplicar aqui, então, 20% de desconto. 280, quanto é que dá 10%? Dá, né, 100, olha lá. Vamos trazer a calculadora aqui, rapidão. Ó, 280 vezes ponto 20. 0,20 dá R$ 56, ou seja, 20% de 280 dá 56. Vamos ver quando é que daria 5%. 280 vezes 0,05. R$ 14 apenas, né? Que seria o desconto. Então, significa o quê? Que aqui ele aplicou 20% de desconto, tá? 20% de desconto. Vamos rodar até embaixo, ó, para ver o que vai acontecer. Para ele fazer, olha só, ele vai fazer a mesma coisa para todos os outros. Vou colocar da mesma forma, né? Duas casas após a vírgula. Ok. E aí, vamos lá. Aqui, ó, no segundo caso, é 8 unidades. Isso aqui, então, já é preço de varejo. Então, ele vai dar apenas, né, 10, ou 5% de desconto. Vamos ver se ele calculou certinho. R$ 2,80. Quanto seria 10%, né? 2,80. 10%. A metade de 2,80, 1,40. 5%. Então, ó, automaticamente, olha só, aqui ele calculou 20%, mas nesse caso ele já calculou, né? Ele já calculou 5%. Aqui, olha só, da mesma forma, ok? Aqui ele já calculou 7,50, ele calculou apenas 5% de 7,50, ok? Para a gente conferir, ó, só a gente pegar, né? Opa. Alguma dúvida? Dá para a calculadora aqui do lado. Ok? Vê se calculou certinho. Então, 7,50 vezes 0,05, opa, 0,5, dá o quê? Ó? 0,37, que ele arredonda, né? Ok? Beleza? Olha só. Ele vai arredonda para 0,38, né? Quando ele faz arredondamento aqui, mas 38 centavos. Esse aqui, esse caderno, 12 unidades. 12 unidades, 150, deu R$ 30 de desconto. Vamos ver se R$ 12 já é preço de atacado, ele deveria aplicar 20%. Né? Olha só, 10% de 150 daria R$ 15, 10% 20% daria 30. Tá certinho, ó. Então vamos lá, R$ 150 vezes ponto 20, ó, R$ 30 de desconto. Certinho, que aqui ele aplicou 20%. Aqui, olha só na borracha, ele também aplicou, olha só, a mesma coisa, o valor bem parecido, né? É 10 vezes a menos, né? 15, 150, aqui é 15, aqui é 30, 3. Aplicou exatamente os 20%. Aqui não. Aqui
5 unidades, preço de varejo, R$19,00, ele aplicou apenas só 95 centavos de desconto. Então, aqui foi preço de varejo. Vamos ver lá, ó, 19 vezes 0,05. Olha só, 0,95. Bateu certinho. Ele aplicou apenas 5%. Esse outro aqui, ó, já é 10, exatamente 10, mas lembra, é a partir de 10. Então, o que é a partir de 10 já é preço de atacado. Então, deu R$85,00 o valor da compra, vezes ponto, 0,20, né? 20%. Dá quanto? 17. Aqui, ó, 85, R$17,00 certinho. Aqui, 2 unidades, preço de varejo, né? Teve apenas 5%. Então, né? Se fosse 10%, daria R$3,00. A metade, 10%, 5%, né? R$1,50. Então, certinho lá, olha só. Agora, então, veja só, montei a fórmula aqui, e aí o que vocês perceberam, então? A nossa planilha, ela teve 2 cálculos diferentes. De acordo com a quantidade de produtos que eu comprei, eu apliquei descontos, eu apliquei uma fórmula de 20% ou de 5%. A gente apenas agora vai fazer o valor líquido, né? Isso aqui é o mais simples, né? O valor líquido é igual a, né, o subtotal menos o desconto. É isso? Pronto. Cliquei aqui o primeiro, rastreio até embaixo. Seria o valor, né? Valor sem os descontos. Lembrando, para calcular o total dessa nossa planilha, então, aí também, você não precisa também sair, né? É igual a G2, mais G3, mais G4, assim por diante, não. Igual a soma, abre o parêntese, coloca o primeiro, 2 pontos e coloca o último. Opa. É porque ele não trabalha bem com esse... Ó, G2, ó, beleza? É igual a soma de G2, o primeiro, 2 pontos, o último, que é G9. G9. Pronto. Quando você terminou a fórmula, ele já circulou, ele tracejou todo o intervalo. Já mostrou todos eles aqui. Okay? Dei Enter. Pronto, ele já me deu o valor total. Toda, né? Essa coluna aqui. E aí, a facilidade disso, ó. Eu posso colocar aqui de G2 até G3000. Eu só colocar primeiro e o último. O que tiver no meio, ou seja, ele não esquece de nada. É muito mais fácil que você ficar aí colocando um por um, né? Ok? Que teria um risco maior. Então, você coloca, né? Igual a soma, o primeiro, 2 pontos, o último, deu Enter, ele já calculou. Beleza? Eu vou aqui, dou um negrito, né? Eu dou um destaque, que é o valor total da compra. Então, ok? O total da compra deu isso aqui. Vou numerar os itens. 1, 2, né? Seleciono os dois aqui, os dois primeiros, para entender que é uma sequência, né, numérica. Vou até aqui embaixo, soltei. Ok, eu já tenho uma sequência numérica. Quero ajustar a coluna aqui, né, para ficar, essa está meio, né, desproporcional. Clique entre as duas aqui, ó. Olha, ele se ajusta, né, aqui onde precisa. Olha só, vou selecionar essa minha planilha todinha. Vou botar a gradezinha aqui, ok, já fica mais organizadinho. Pega essa primeira linha, é o título, né, das colunas, coloca lá um negrito. Vou colocar ela centralizado, ok? Já fica mais organizado também ainda. Aqui eu posso botar só num quadradinho separado, olha só, quadradinho aqui, beleza? Posso colocar num valor, numa cor, né, diferenciada, se for o caso. Né? Vou colocar aqui um azul. Não, aqui foi a cor do preenchimento, perdão. Beleza, aqui eu coloco a cor do texto, é aqui. Ok? Aqui do preenchimento da célula. Então, clico aqui, boto lá um azulão, né? Beleza. Então, olha só, aqui nós fizemos uma outra planilha, né? Que a gente fez, mudou o cálculo de acordo, né? Com a especificação que você determinou lá. Beleza? Então, esse aqui é o nosso segundo exemplo, né? Utilizando estrutura de condição. Beleza, pessoal? Então, e o que é interessante isso é que as estruturas de condição facilitam muito o nosso trabalho, assim, no dia a dia. Então,
Você, tem casos que você quer selecionar pessoas por perfil de compra, por idade, né? Por limites e tudo. Então, muita coisa que no dia a dia, ainda assim, mas aquela coisa, do dia a dia é que vocês vão poder, né, vão descobrir onde é que você vai usar uma estrutura como condição. Então, de repente, aquilo que é um trabalho que você tinha que analisar um volume muito grande de dados, não. Você só aplica uma fórmula, pronto, e arracha até embaixo. Ou seja, deixa, né, o nosso tempo, né, para a gente gastar com coisa, né, gastar com inteligência. E deixa esse trabalho braçal de estar analisando coisa uma por uma, ok? Deixa você só faz a fórmula e deixa a planilha se virar com isso, né? Tanto que, né, como uma coisa como essa, né, que seria uma situação bem prática, né, que talvez quem não soubesse iria para cada linha iria fazer um cálculo diferente. Então, não, nesse caso eu vou calcular 5%, nesse caso eu vou calcular 10%. Não, você joga isso para a planilha para ela decidir, de acordo com você coloca a regra, e ele vai fazer o cálculo de acordo com você determinou, como você programou lá.